Pelo menos até agora, nos 2 primeiros episódios, a série Silo, que tá disponível no Apple TV Plus, é uma série que tem me instigado. É daquelas séries de ficção científica que tem, obviamente, bastante suspense e que terminam cada episódio com um cliffhanger, que é aquela situação que fica incompleta com um ponto de interrogação que vai ser respondido nos próximos episódios. Então eu tô envolvido, eu quero saber o que vai acontecer, mas eu ainda não percebi nada muito original, muito próprio, muito peculiar da série. Por mais que ela tenha me divertido até aqui, ela também tem uma boa porção de coisas bem genéricas. Em uma realidade distópica, a humanidade, ou o que sobrou dela, sobrevive em um grande silo cujo único contato com o exterior é por uma câmera que transmite para uma tela o cenário desolado do lado de fora. Essa situação já persiste por 140 anos e pouco se sabe sobre o que aconteceu antes. Primeiro, a profissional de TI Allison Rashida Jones, depois seu marido, o xerife Halston, David Oyelowo, e por fim a engenheira Juliet, Rebecca Ferguson, desconfiam que a verdade sobre o mundo exterior tem sido escondida propositalmente de todos eles. O primeiro episódio, obviamente, é responsável por nos apresentar algumas regras daquele grande silo ou daquele grande celeiro no qual aquelas pessoas moram. Então tem aquela coisa de que quem quiser sair pode sair, mas tem que ser pra nunca mais voltar. E a pessoa, inclusive, não pode nem voltar atrás, ela tem que seguir com o plano dela se ela falar pra alguém que ela quer sair daquele lugar. A gente acompanha também um pouco do processo burocrático que é solicitar pros líderes daquele lugar a retirada de uma espécie de DIU ali, um dispositivo bem esquisito, mas que serve como DIU dos órgãos reprodutores femininos para que o casal possa tentar ter filhos. E além disso, como uma boa série de ficção científica, o primeiro episódio deixa na gente aquelas perguntas, né? O que é o pacto? Quem são os rebeldes? Quem é o judicial, que parece ser uma parte da liderança ali do qual eles tanto falam? E eu acho que fazendo essas duas coisas, nos apresentando as regras daquele universo e também deixando as perguntas sobre os termos que são jogados na nossa cara, a série cumpre bem o seu papel nesse começo. É claro que essa proposta da premissa da série, que é a de uma sociedade que vive isolada e que não tem contato nenhum com o que tem do lado de fora, e é ensinada desde que nasceu que o lado de fora é pior, é claro que a gente sabe que isso é uma mentira, não é uma premissa particularmente nova. Se a gente for fazer um brainstorm aqui, tentar pensar em várias séries e filmes da história do cinema e da televisão que já usaram essa premissa, a gente vai lembrar de várias, desde o THX 1138 do George Lucas. Mais recentemente, se a gente for pensar até em literatura infanto-juvenil adaptada para o cinema, como Maze Runner, por exemplo. Mas eu acho que o que dá para fazer nesse tipo de premissa para torná-la um pouco mais original ou um pouco mais única é criar uma boa ambientação, é criar um cenário que seja diferente daqueles vistos nas séries e filmes parecidos. E eu acho que Silo até consegue fazer isso. Eu gosto de como a estrutura do silo é construída, as paredes que obviamente dá pra ver que são construídas com pedras muito grossas e toda aquela aparência úmida, aquela aparência velha mesmo que aquelas paredes e que os móveis e que toda a arquitetura e os objetos daquele local tem, eu acho que contribuem com essa sensação de algo que já deu. E além disso, claro, tem uma claustrofobia óbvia de estar ali, porque a gente percebe o quão limitados são aqueles ambientes, aqueles corredores. Tem toda aquela estética de colmeia vertical que, de uma forma ou de outra, com mudanças, com adaptações, também já foi usada muitas vezes. E isso sem ser escuro demais. Eu acho que a fotografia faz um bom trabalho de fazer com que a série seja sombria sem fazer com que seja muito escura. Eu acho que tem um problema se a gente pensar nesses 2 episódios que já foram lançados, episódios 1 e 2, porque em histórias como essa, sempre tem um personagem que vai ser, de certa forma, o alter ego do espectador, é o protagonista, na maioria das vezes, que vai projetar pra gente as dúvidas, os questionamentos e o inconformismo que a gente começa a ter em relação àquela história. E aqui, primeiro a gente pensa que a Rashida Jones vai ser esse nosso alter ego dentro da história, depois esse bastão é passado pro personagem do David Oyelowo e depois, e isso tudo em 2 episódios, a gente começa a perceber que talvez essa protagonista seja a personagem da Rebecca Ferguson. Então, não só esses 3 episódios desempenham mais ou menos o mesmo papel em momentos diferentes e num curto espaço de tempo, né, que são ali 2 episódios, como eu acho que a história desses 2 episódios
episódios poderia ser simplificada em um só, porque tem várias coisas que esses personagens vão descobrindo que são descobertas por outro personagem depois, e a gente vai ter que ver essa descoberta mais uma vez. E você ouvindo essa observação que eu fiz agora, já deve imaginar que um dos atrativos dessa série, um dos motivos pelos quais dá vontade de continuar assistindo é o grande elenco que ela tem. Ela é protagonizada provavelmente pela Rebecca Ferguson, mas tem também o David Oyelowo, tem também a Rashida Jones, os dois que eu já mencionei. Além disso tem o Tim Robbins, ou seja, é um grande elenco. E como toda ficção científica distópica, apocalíptica ou pós-apocalíptica, essa aqui também é óbvio que falando de uma sociedade que falhou, que entrou em colapso e que teve as liberdades individuais restritas, são de certa forma uma metáfora para sociedades reais. E tem certa flexibilidade, porque as mesmas histórias podem funcionar como uma metáfora para, sei lá, um governo capitalista, ou um governo socialista, ou sei lá, o sistema feudal, a escravidão, seja o que for. Mas eu acho que é muito mais interessante e muito mais envolvente, muito mais coerente com a proposta de ficção científica de forma geral, que a gente que vive no mundo capitalista olhe para uma série como essa como uma metáfora óbvia do sistema capitalista. E eu acho, inclusive, que é interessante quando a gente olha o personagem do David Oyelowo, e por boa parte desses dois primeiros episódios a gente fica irritado com a burrice dele e com a ingenuidade às vezes um pouco extrema de, mesmo quando as coisas começam a ficar óbvias, ele ainda crê muito, ele não consegue duvidar na efetividade e também na realidade na qual ele vive, ou acredita que vive, né, em tudo aquilo que foi contado pra ele desde que ele nasceu. Mas basta a gente lembrar que quando é o sistema no qual a gente vive, sempre é isso que vai acontecer. É muito mais fácil a gente conseguir enxergar o outro sistema, o sistema alheio, do que o nosso. Tem um cara chamado Mark Fisher que escreveu um livro chamado Realismo Capitalista, que ele fala justamente sobre isso, e ele começa o livro com uma frase que já ficou famosa, mas que eu quero citar aqui porque faz muito sentido, que é muito mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, porque é justamente isso que as ficções científicas fazem, né? A gente consegue elaborar várias teorias, a gente consegue elocubrar sobre o que aconteceria para o mundo acabar, mas é muito difícil acreditar que dá para acabar com o sistema capitalista, ou então enxergar, apontar, ó, aquilo ali é o capitalismo, aquilo ali é o capitalismo. Então esse cara, a gente entende um pouco mais ele, porque justamente ele é um cara que vive naquele sistema e, como todas aquelas outras pessoas, acreditam que o sistema é a mesma coisa que a realidade, é a mesma coisa que a vida, que a realidade e que o sistema no qual eles vivem são basicamente indissociáveis. Tô curioso pra saber pra onde a história vai, acho que o segundo episódio acaba com um cliffhanger bastante interessante, e eu quero saber de vocês aqui também, se vocês assistiram esses dois primeiros episódios de Silo, gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Não se esquece de dar um like no vídeo, desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal, e desse outro lado eu vou deixar uma sugestão de um outro vídeo pra você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!